Sou um jovem policial em uma cidade do sul. Quando criança, era meu sonho me tornar um. Eu fazia distintivos de papel alumínio e esculpia pedaços de pau para parecerem pistolas. Eu registrava ocorrências com giz de cera e perseguia criminosos imaginários. 20 e poucos anos depois, mal durmo 3 horas e sofro ataques de ansiedade brutais, assim como meus colegas. Vi coisas terríveis, é para isso que nos inscrevemos, então não espero simpatia. Em 2018, respondi a um pedido de verificação de bem-estar onde encontrei um corpo decomposto de 2 anos. O homem havia se enforcado com fio de cobre dentro de um armário. Sua pele estava tão deteriorada que se separou onde o fio estava preso. Era uma lição de anatomia indesejada, mas chocante. Era meados de junho, então o cheiro era insuportável, mas cadáveres eram comuns. Em 2019, ajudei a raspar uma mulher do asfalto após um acidente. Seu marido sobrevivente observava de longe, mas lidei com seus parentes histéricos semanalmente. Em 2020, assisti a um morador de rua queimar vivo dentro de um galpão. Ele trancou a porta por dentro e não conseguia encontrar a chave. A janela era muito estreita para sair. O aquecedor a gás pegou fogo, mas o corpo de bombeiros cuidou do relatório. Não quero parecer insensível ou arrogante, apenas quero retratar a realidade. A verdade é tão repugnante quanto essas histórias, mas não são a razão por trás da minha insônia, nem da minha ansiedade. Francamente, mal penso nelas. Meu trauma vem de 2021, onde respondi a uma chamada que me assombra a cada segundo. Era por volta das 3 horas da manhã. Eu estava digitando um relatório em meu carro enquanto Ozark tocava ao fundo. Era a cena em que o amante de Wendy é jogado de um prédio e se espatifa na frente de Marte, uma cena louca. Era uma noite de verão dos anos 80, com uma lua cheia. Nesse momento, tudo estava calmo. O turno da noite estava com falta de pessoal, então meu parceiro habitual não estava trabalhando. O despacho solicitou minha presença para uma verificação de bem-estar. Verificações de bem-estar geralmente são inofensivas, embora seja quando você encontra mais cadáveres. Recebi a informação e comecei a dirigir até a residência de uma mulher idosa que morava sozinha nos arredores da cidade. Mal dentro dos limites da cidade. Sua neta morava em outro estado e não tinha notícias dela. Ela assumiu que sua avó tinha acidentalmente silenciado o celular, como costumava fazer. O despacho geralmente envia 2 policiais, mas ocasionalmente dá a um policial a opção de lidar com a chamada sozinho, devido ao baixo número de pessoal e à natureza da chamada. Decidi lidar com isso sozinho. O pior cenário é que a vovó tinha partido e eu chamaria um examinador médico para trabalhar em uma morte sem assistência. Dirigi cerca de 15 minutos até a residência. Outros 100 pés ao norte seria a jurisdição do condado. Sorte a minha, certo? Não havia outras casas na área. Estava tão silencioso que o som do cascalho sob meus pneus era ensurdecedor. Além da caixa de correio, havia um portão trancado e uma longa entrada de terra. Eu absolutamente não queria percorrer aquela entrada sozinho no escuro, sem meu carro de patrulha. Peguei meu rádio para chamar outro policial, mas mudei de ideia. Pareceria bobo pedir ajuda depois de me comprometer a fazer isso sozinho. Além disso, seria uma viagem ainda mais longa para eles. Decidi tomar coragem, pular o portão e fazer o que acabou sendo a pior decisão da minha vida. Se não fosse pela luz da lua, estaria tão escuro que eu não conseguia ver meus pés. Fui treinado para ser tático com minha lanterna, usando-a apenas em rajadas curtas. Era uma boa maneira de ser furtivo. Finalmente, cheguei à casa e fiquei em frente a ela. Era uma casa antiga de madeira com 2 andares. Todas as janelas estavam escuras, exceto uma no segundo andar, que tinha uma cortina roxa com listras brancas. Subi na instável varanda e ouvi atentamente. Não havia nada além de um silêncio absoluto. Nenhuma TV, nenhum rangido, nenhum ventilador, nada. Bati na porta e me anunciei.
Não houve resposta e nenhum barulho. Bati ainda mais alto e me anunciei novamente. Ainda assim, nada. Desci da varanda para reavaliar a situação. Uma vez longe o suficiente, olhei para o segundo andar. A luz estava apagada. Tipicamente, algo assim não me assustaria, mas os cabelos na parte de trás do meu pescoço se arrepiaram. Como a luz estava apagada, eu não podia ver se alguém estava me olhando. Tive uma sensação terrível de que sim. Peguei minha lanterna e a apontei pela janela. Ninguém estava lá, mas a cortina havia se movido e ainda balançava. Voltei para a porta e bati ainda mais alto, dizendo quem eu era e por que estava lá. Cíntia, sou oficial nome do Departamento de Polícia de Cidade. Estou apenas verificando o seu bem-estar. Fiquei ali por vários minutos em um silêncio inquietante. Estava pronto para voltar para a estrada, mas pensei em esperar mais um minuto. Eu havia feito meu trabalho na maior parte. Estava lá para garantir que ela não estivesse morta. Se ela quisesse me ignorar, tudo bem. Estava arrepiado e sem um parceiro, não ia pressionar a questão. Por alguma razão, antes de ir embora, decidi tentar a maçaneta da porta. Isso não era prática usual, pois poderia ser considerado uma violação da Quarta Emenda. Não podia entrar na casa sem um mandado, circunstâncias excepcionais ou permissão. Para minha surpresa e arrependimento, a porta se abriu. Aparentemente, a pesada porta de madeira precisava de suas dobradiças apertadas, porque se abriu lentamente até bater na parede. Brilhei minha luz para dentro. Era definitivamente a residência de uma senhora idosa. Tudo era lavanda e arrumado. Havia retratos assustadores de gatos sem pelos nas paredes, além de estátuas deles. Estendi a mão para ligar a luz, mas ela não acendeu. A princípio, pensei que a casa não tinha energia, pois não havia sons de eletricidade e estava mais quente do que uma sauna, sem fluxo de ar. Então me lembrei da luz no andar de cima. Toda a situação era estranha e perturbadora. Decidi ligar para o meu supervisor para obter sua opinião. Esperava que ele me dissesse para sair, ligar para a pessoa que fez o relato e explicar o que observei. Antes de discar, ouvi um som que me assombra todas as noites. Um som arrepiante que vai morrer comigo. Você não vai acreditar em mim, e não o culpo. Era o som de uma risada intensa. Não uma risadinha, mas uma risada delirante e gutural de uma senhora idosa. Nunca puxei minha pistola tão rápido quanto naquele momento. Alô, quem está aí? Antes que eu pudesse terminar a frase, o som parou. Não estou muito envergonhado para admitir que me virei e corri para o meu carro, com a arma na mão. Assim que saí da varanda, fui parado no meu caminho. Outro barulho igualmente alto e aterrorizante ecoou da casa. Desta vez, era um grito de alguém claramente em perigo. Parecia a mesma voz, mas não estava certo. Maldição, pensei comigo mesmo, circunstâncias excepcionais. Chamei o despacho e contei o que ouvi. Aconselhei que eu iria vasculhar a casa. Outro policial estava a caminho, mas eu não podia esperar. Eu queria, mas não havia como explicar esperar 15 a 20 minutos para entrar na casa de uma mulher idosa em perigo. Entrei na sala de estar quente e verifiquei a área imediatamente. Sabia que pelo menos uma pessoa estava no andar de cima. A escada estreita levava a um segundo andar totalmente escuro. Antes de subir, me anunciei várias vezes, sem resposta. Comecei a subir as escadas o mais calmo possível. Lembro-me de imaginar um cenário em que estou verificando os quartos e Cíntia sai de um canto escuro. Teria que explicar à pessoa que fez o relato por que atirei na avó dela. No andar de cima, verifiquei 2 quartos completamente vazios, sem móveis ou qualquer coisa. Então percebi que o último quarto era o mesmo que tinha a luz acesa. Me anunciei e orei por uma resposta. Não recebi uma, então peguei a maçaneta e girei. Abri a porta e fui imediatamente atingido por um odor nauseante. Era o pior que já experimentei,
quase me derrubando. Iluminei o quarto com minha luz. Em todos os cantos, em todas as paredes, estavam gatos sem pele, pregados em cruzes de madeira. Alguns estavam podres, outros frescos. Havia sangue seco literalmente por toda parte. Pelos e garras soltas cobriam o chão. Vasculhei o armário, que estava vazio. Saí cambaleando de volta para baixo, onde vomitei na varanda da frente. Corri para a estrada para esperar meu parceiro. Quando ele chegou, chamamos mais pessoas e meu supervisor. Vasculhamos a casa novamente, sem sinais de Cíntia. Avance para a próxima noite. A pessoa que fez o relato voou com outros membros da família. Eles pesquisaram os cerca de 10 acres e encontraram um carro abandonado na mata. Encontraram a avó deles lá, recostada no banco do passageiro, morta há vários dias. Nem os detetives nem o médico legista conseguiram determinar a causa da morte. Detetives entrevistaram outro membro da família que disse que Cíntia tinha esquizofrenia e demência graves. Dentro de sua casa, em uma gaveta da cozinha, os detetives descobriram páginas e mais páginas de escritos em hebraico. Os escritos traduzidos eram devoções ao diabo Taro, um deus do diabo que muitos satanistas adoram. Seus escritos afirmavam que Taro pedirá para ela sacrificar seus amados gatos. Alguns acreditam que ouvi a risada e o grito de Cíntia e que a luz estava acesa no andar de cima. Alguns não confiam em mim. Às vezes, eu mesmo questiono isso. Por algum motivo, minha câmera corporal nunca fez download para o sistema. É como se as imagens nunca tivessem existido, mesmo sabendo que estava ligada. Nenhuma outra chamada daquela noite fez download. Até confundi o meu departamento. Tenho pesadelos constantes com Cíntia. Neles, ela está rindo com a mesma risada aterrorizante. Ela tem dedos excepcionalmente longos e unhas que quase arrastam no chão quando anda. Nunca me movo rápido o suficiente para escapar dela. Tento pegar minha arma, mas ela nunca está lá. Sempre ela me pega e então eu acordo. Não sei por que ainda sou policial. Talvez seja tudo o que sei fazer. Tenho apenas mais 12 anos e muitas sessões de terapia antes de me aposentar. Eu não era um crente sobrenatural antes da minha experiência, mas sou agora. Para aqueles que aspiram ser policiais, ouçam meu conselho. Sejam bombeiros em vez disso. Em 2015, eu trabalhava no setor de serviços de alimentação, especificamente como supervisora de uma cafeteria. Logo no início do meu treinamento real, a gerente na época decidiu que ia sair e abrir sua própria cafeteria. Ela contratou talvez 3 ou 4 pessoas antes de sair, para que não ficássemos, em suas palavras, com falta de funcionários. Enquanto fazia isso, ela não foi tão cuidadosa quanto antes sobre quem estava contratando, o que me leva ao meu pesadelo no trabalho. Tony será o nome dele na história. Tony parecia simpático no início, provavelmente estava na casa dos 20 anos, altura média e magro. Eu era uma jovem de 23 anos de estatura baixa, vivendo como homem de forma discreta, pois estava em transição de mulher para homem. Neste ponto, já havia feito quase todas as minhas cirurgias e estava há 3 anos tomando hormônios, então realmente não havia questionamentos, as pessoas não sabiam, a menos que lhes dissessem. Meus colegas de trabalho estavam bem cientes, pois estavam lá na maior parte do tempo das minhas cirurgias. Tony não era muito bom em seu trabalho. Ele estava lutando para pegar o jeito e estava estressando todo mundo. Eu sempre tentava ser gentil com ele, no entanto, porque sei como pode ser difícil aprender tudo aquilo, e isso é apenas minha personalidade geral. Uma noite, enquanto eu estava sentada no bar com meu pai e meu melhor amigo, aproveitando uma bebida antes de um jogo de lacrosse, recebi uma solicitação de mensagem no Facebook. Eu examinei o perfil de alguém chamado Riley por 1 minuto e então abri a mensagem. Parecia normal, consistia em uma saudação padrão, um simples oi,
como você está?", e então ficou muito sombrio muito rápido. Quando perguntei quem era, era óbvio que era uma conta falsa, então não esperava nada além de ser trollada. Isso até que eles disseram que sabiam quem eu era e onde eu trabalhava, o que não era incomum, ou muitos dos nossos clientes habituais eram muito amigáveis comigo, tanto que frequentemente me davam presentes antes das minhas cirurgias. Mas isso certamente não era algo comum. Ao abrir a nova mensagem, após ouvir o familiar Odinho e sentir o telefone vibrar, fiquei horrorizada. Era uma série de mensagens ameaçadoras, ameaçando jogar café quente no meu rosto, me espancar no trabalho e muitas outras coisas. As mensagens zombavam de mim, dizendo que eu não poderia me preparar para isso porque não tinha ideia de quem eram, então não saberia quem procurar. Agora, sei que isso não soa tão assustador, mas deixe-me ambientar a cena. Eu trabalhava em um quiosque no shopping. Tudo ao meu redor estava aberto, assim como a parte de trás do quiosque, que estava aberta para uma área de estar para nós, além de uma escada que levava para cima e para baixo. Havia muito pouca proteção quando o shopping e a polícia se juntavam para fazer exercícios para atiradores ativos, nós tínhamos que nos esconder em outras lojas ou esperar que conseguíssemos chegar à sala dos fundos, que ficava em um corredor escuro, mal iluminado e pouco frequentado, diferente do que você possa pensar. Passaram-se alguns dias desde que recebi a primeira solicitação de mensagem, e ainda estou recebendo essas mensagens, mas não estou respondendo tanto, se é que estou respondendo. Às vezes, eu esperava que, se eles não recebessem as respostas que queriam, simplesmente me deixassem em paz. Mas então eles disseram algo um dia. Era algo que me fez perceber que isso era o Tony. Tony fez um comentário sobre como eu não era um homem de verdade e que, enquanto eu estava indo pelo corredor até a sala dos fundos à noite, eles iam me dar uma lição, ameaçando-me com agressão sexual, afirmando que ninguém poderia me ajudar. Eu estava horrorizado neste ponto, a maioria dos meus colegas de trabalho sabiam um pouco sobre o que estava acontecendo, o suficiente para que todos estivessem preocupados e protetores em relação a mim, o que deixou o quiosque tenso, especialmente porque todos concordaram que provavelmente era o Tony. Nosso gerente se recusou a nos ouvir, mas disse que nos colocaria em turnos separados. Meu irmão até comprou um chaveiro com spray de pimenta, que você tem que viajar para fora de onde moramos, para um estado a 3 horas de distância, para comprar. Eu adicionei isso às minhas chaves para o trabalho, e meu ex-namorado na época se certificou de que eu tivesse um pequeno taco de beisebol de madeira no meu carro o tempo todo. Sempre que eu saía para o intervalo, quer o Tony estivesse trabalhando ou não, especialmente quando ele não estava, todos os meus colegas de trabalho ficavam de olho nos espaços abertos do quiosque para ter certeza de que tudo estava bem. Lembro-me vividamente de uma vez, uma das colegas mais tímidas olhou por cima do quiosque e não conseguiu ver onde eu estava sentado e saiu correndo rapidamente, em pânico. Essas mensagens continuaram chegando, com ameaças, e eventualmente chegamos a um ponto de ruptura. Um dia, fomos bombardeados com clientes e Tony estava trabalhando. A maioria dos clientes estava sendo educada sobre a espera e, como Tony ainda não era muito bom em seu trabalho, eu o coloquei no caixa registradora, tínhamos 2 deles, então ele não estava trabalhando sozinho. Eu estava apoiando a equipe enchendo os compartimentos de gelo e pegando coisas para eles quando, de repente, um colega de trabalho se aproximou, estava pálido e parecia nervoso. Fui informada de que um cliente queria falar com a pessoa responsável. Então, saí do quiosque, tirei meu avental e me aproximei da mulher longe de todos. A mulher me disse que não queria causar problemas para ninguém, e apenas com essa frase eu sabia que seria ruim, mas nunca poderia imaginar o que ela me diria em seguida. Ela prosseguiu explicando que Tony não apenas foi rude quando ela disse que ele lhe deu o item alimentício errado e reclamou que seu pedido de bebida era muito complicado, se era apenas um latte quente com 2 plendas, mas também disse que a culpa era dela porque ela parecia, nas palavras dele, que tinha a virilha de um homem na boca. Neste ponto, a pobre mulher estava segurando as lágrimas. Ela me disse que já estava consciente de sua voz e já havia feito cirurgias e ficou com sua voz alterada para sempre. Eu queria poder ter visto minha própria reação, porque estava mortificada.
Rapidamente comecei a me desculpar, pedindo-lhe para esperar um momento enquanto eu ligava para nosso gerente do departamento de recursos humanos. Pedi a um colega de trabalho para assumir o quiosque por um momento e disse a Tony para ir fazer algum trabalho nos bastidores, como limpar a geladeira do leite. Assim que Tony se afastou, preenchi 4 cartões de recuperação e reembolsei o pedido da mulher enquanto ligava para o gerente. A cliente foi embora dizendo que eu não precisava ter feito tudo aquilo, mas que eu havia resolvido a situação apenas sendo gentil. Um dia se passou e Tony recebeu uma advertência final. Eu temia ter que trabalhar com ele, mas sabia que durante a semana de lançamento não tinha escolha. Uma noite, depois de algumas mensagens realmente repugnantes de Riley, eu disse deliberadamente algo que eu achava que faria Tony finalmente admitir que era ele, e com certeza, fez, mas não como eu estava planejando. Entrei para o meu turno no dia seguinte e o gerente pediu para ter uma reunião comigo. Entrei na sala dos fundos com outro supervisor que também foi chamado para estar lá, e quem mais estava lá? Tony. Acontece que Tony afirmou que eu estava dizendo coisas racistas para ele e, sem que eu tivesse provas, recebi um aviso. Foi quando Tony se virou e mencionou especificamente como, no Facebook, eu o chamei de predador sexual, o que eu só tinha dito a esse tal Riley. Olhei para Tony e gritei, eu sabia que era você. Ele tentou mudar a situação e disse que era um amigo dele. Isso foi a gota d'água. Meu gerente finalmente tinha algo para provar que ele era quem estava me mandando mensagens. Ele foi demitido naquele dia, imediatamente. O trabalho ficou muito menos estressante, mas todos ainda estavam preocupados porque agora ele estava com raiva de mim. Meu gerente entrou em contato com a segurança do shopping e foi quando descobrimos a notícia mais curiosa, algo que a gerente original deveria ter descoberto mais cedo ao contratar Tony. Ele foi banido do shopping um ano antes. Ele nem deveria estar no shopping. Depois de um tempo e de não poder mais ir ao shopping, comecei a aproveitar meu trabalho novamente. Então, Tony, vamos esperar que nunca nos encontremos novamente. Eu sou policial desde os 22 anos de idade. Me formei no topo da minha classe, acertando todas as provas e testes. Não demorou muito para receber uma oferta de emprego logo após minha formatura oficial, apesar do trabalho ser em outro lado do país. Aceitei ansiosamente e voei para lá querendo ser vista como confiável e entusiasmada. Mesmo assim, nada do que eles poderiam ter me ensinado no treinamento teria me preparado para o horror que pode surgir ao viver em Vermont. Se as temperaturas congelantes ou touros bravos não te matam, ainda há muitas outras coisas que vão. Quando concordei em aceitar o emprego como assistente de treinamento no quartel da Polícia Estadual em Newport, pensei que seria tudo montanhas verdes bonitas e xarope de bordo delicioso, mas estava errada. Eu originalmente vim de Anaheim, Califórnia, e estou convencida de que essa terra árida será minha ruína. Sempre me considerei uma mulher forte, mas agora sei que estou completamente despreparada para lidar com tudo isso. Não acho que ninguém esteja preparado para lidar com uma situação como esta. A ligação que iniciou essa experiência deveria ter sido um caso padrão de abuso doméstico, mas se transformou em algo diferente. Nos 3 anos e 2 meses em que estive lá, vi humanos e animais congelados até a morte, lenhadores esmagados por árvores caídas, carros destruídos após colidirem com um alce gigante e cascavéis que são tão malvadas quanto qualquer outra. Pensei que tudo isso já era ruim o suficiente, mas não estava preparada para me encontrar em uma situação da qual não podia raciocinar para sair. Não tinha mais nenhum papel para fazer naquele sábado e, como sou treinada no campo, pedi ao meu amigo, o oficial T, se eu poderia acompanhá-lo em uma chamada de abuso doméstico que acabará de chegar. Seu parceiro já tinha ido para casa naquela noite, então ele concordou prontamente em me levar como apoio. Enquanto jogávamos nossos casacos e saíamos em direção à patrulha coberta de neve, senti um arrepio de excitação. Não saía para o campo há alguns meses e estava ansiosa por alguma ação, especialmente desde que minha turma mais recente tinha se formado.
Olhei as notas, gravando-as na minha mente. Nós iríamos falar com um tal Sr. B, o suspeito de agressão à esposa. O oficial T e eu dirigimos por cerca de 15 minutos e eventualmente nos encontramos em uma daquelas estradas cobertas de neve pelas quais Vermont é famosa. A neve estava quase até nossas coxas e até mesmo nosso SUV tático estava tendo dificuldades para subir algumas das colinas mais escorregadias. Amaldiçoamos nossa sorte por sermos enviados para uma residência no campo, especialmente porque era cerca de 19 horas e estava completamente escuro. Foi uma vizinha preocupada quem nos chamou e, quando chegamos à casa da Sra. F para ouvir seu relato, a mulher aflita nos disse que havia estranhos gritos vindos da área do riacho atrás das casas. Tínhamos a impressão de que a briga estava ocorrendo dentro da casa de sua vizinha, mas aparentemente não era o caso. Ela nos levou até a varanda dos fundos, com certeza, após passarmos pela porta, ouvimos os gritos. Eram muito difíceis de descrever. Pareciam uma versão estranhamente apertada de uma mulher em pânico gritando. Cada grito durava de 3 a 10 segundos, embora nunca parecesse estar dizendo palavras reais. Era mais um grito de puro terror preso em um loop infinito. A adrenalina corria tão forte em mim que nem queria perder tempo batendo na porta do Sr. B. O protocolo dita que poderíamos ir para casa ao lado e questionar o suspeito, mas em circunstâncias em que alguém está claramente em perigo, podemos priorizar a segurança dele sobre investigações padrão. Sendo este o caso, corremos da varanda, avançando o mais rápido e cuidadosamente possível em direção ao som estranho. O oficial T e eu ouvimos mais 2 gritos, cada um ficando mais alto à medida que nos aproximávamos do riacho. Ambos estávamos ficando um pouco nervosos, e enquanto avançávamos mais fundo na floresta, discutimos silenciosamente se achávamos que era um animal ou uma pessoa. Os gritos de uma onça parda podem soar exatamente como os de uma mulher em perigo, e nossas pequenas lanternas não estavam fazendo muito para iluminar a floresta cheia de sombras. Finalmente, começamos a nos aproximar do leito do riacho e não ouvíamos um grito há cerca de 5 minutos. Começamos a chamar por alguém para se apresentar se estivesse lá ou para nos ajudar a encontrar quem estava machucado, mas não havia outros sons. Eu tinha estado checando pegadas, mas só havia pegadas de horas e servos. A neve em pó que estávamos chutando estava causando uma fina camada de névoa, mas mesmo assim fizemos uma busca minuciosa da área e não vimos nenhum sinal de uma trilha de sangue ou luta. Estávamos prestes a voltar e ir para o carro quando o ar ao nosso redor explodiu em uma cacofonia de gritos, berros e uivos selvagens. Ambos ficamos assustados, e eu podia ver minha confusão refletida no rosto dele. Abri minha boca para garantir que ele estava experimentando o mesmo fenômeno louco que eu, e então ouvimos uma cópia exata daquele grito da varanda. Veio diretamente de trás de nós, mas não havia nada lá além de um espaço aberto. O oficial T marchou decididamente para a floresta do outro lado do espaço aberto para investigar, e então houve um período de silêncio por vários minutos. Não ouvi nem mesmo os passos do oficial T pisando na neve por um longo tempo e comecei a ficar ansiosa. Cerca de 10 minutos depois, ele emergiu de uma direção diferente e, por um momento fugaz, pensei ter visto seus olhos brilharem em um amarelo intenso no raio da minha lanterna. Dispensei esse pensamento, sabendo que o reflexo da neve na luz estava me enganando. O oficial T me chamou, mas eu disse a ele que precisávamos sair dali. Ele parecia quase zangado por um momento, depois atravessou o espaço aberto em minha direção. Assustadoramente, ele estava tropeçando na neve, como se estivesse bêbado. Estava prestes a perguntar o que estava errado com ele quando um estranho grito veio da nossa direita. Quase gritei em voz alta, pois isso foi o suficiente para mim. Agarrei o braço do oficial T e o arrastei pela neve, mantendo um aperto firme para que ele não tropeçasse novamente. Eu era 60 libras mais leve do que ele, mas minha adrenalina estava tão forte que consegui atravessar a neve e subir o morro como se fosse nada. No momento em que chegamos à metade do caminho de volta para casa, o grito veio novamente, desta vez parecendo estar bem ao meu lado.
Em pânico, direcionei freneticamente minha lanterna em todas as direções para encontrar o que nos perseguia, mas não vi nada naquela floresta gelada de Vermont. Nem mesmo um brilho nos olhos de um animal, nenhum farfalhar de arbustos, nenhum som de passos. Apenas um silêncio tenso após aquele grito. Enquanto traçava freneticamente nossos passos de volta para casa, um lamento desesperado cortou o ar, mas juro que ouvi meu nome sendo chamado. Naquele momento, estava tão horrorizada que não conseguia mais voltar lá fora. Tentei manter a compostura o suficiente para parar e dizer à Sra. F para nos ligar se algo mais acontecesse, mas ela nunca ligou novamente. O oficial que fez o acompanhamento no dia seguinte não relatou nada em comum. Tirei o oficial T e eu de lá o mais rápido que o carro pudesse ir, e não me arrependo dessa escolha. Ainda não sei o que havia naquela floresta, mas como uma ávida amante da natureza, sei que nenhum animal emite aquele tipo de lamento. Sempre que menciono isso ao oficial T, ele diz a mesma frase enigmática, me dizendo para ficar feliz por ter saído de lá viva. Ele diz que o perigo naquela noite estava mais próximo do que eu imaginava. Acho que apenas ele sabe quão perto foi o chamado.